Oi gente, tudo bem? O meu nome é Tainá Aldrin, eu sou do Solerte Atelier e chegou o dia da receita surpresa da nossa semana de Páscoa Criativa. Esse cachepô de coelho pode ser utilizado como porta-ovo aqui na sugestão e eu vou ensinar vocês a fazer ele do início ao fim. Aqui eu utilizei as cores areia e eucalipto do fio de malha extra premium 25mm da Fisher, mas eu vou fazer o meu próximo aqui na demonstração para vocês com esse tom e também com o lilás. Então ele vai ser a maior parte no amarelinho e o detalhe da orelhinha vai ser nesse tonzinho de lilás. O detalhe da orelha não é obrigatório, você pode fazer com restinho. Vocês podem ver que eu tenho um pouquinho fio dessa cor aqui, eu vou utilizar para fazer esse detalhezinho aqui da orelha, né? Mas vocês podem fazer ele inteiro em uma única cor e vai ficar legal também. Dá para fazer branco, cinza, enfim, várias outras cores. Deixa eu abrir aqui o meu novelo. Eu vou utilizar a agulha de 5mm e vou puxar o fio aqui do meio. A gente vai começar fazendo um anel mágico. Aqui ele vai ficar assim e aqui atrás ele vai ficar como um X. Eu vou enrolar de volta e devagar. A ponta tá virada pra mim. Eu vou passar ela por aqui, nessa direção. Depois eu volto aqui passando ela e cruzo aqui embaixo, na direção do fio que tá vindo do novelo. Tá vendo? A gente vai pegar aqui a segunda alça que tá passando e vai girar essa agulha aqui completamente na nossa direção. Vai laçar o primeiro fio, passar por debaixo daquele que a gente já tinha colocado a agulha, que era o segundo, puxar o fio que tá vindo lá do novelo, laçar ele pro outro lado. Quando a gente fizer isso, vai ficar dois pontinhos aqui na agulha, olha. A gente vai tirar a agulha e colocar ela de volta no sentido oposto. Aqui ele soltou o pontinho. Não tem problema, vamos arrumar. Agora a gente laça o fio que tá vindo lá do novelo e fecha aqui o nosso primeiro ponto. Assim ele já fica um ponto bem bonitinho desde o início. Então aqui dentro do nosso anel mágico a gente fez um primeiro ponto baixo e além desse a gente vai precisar de mais 5 para iniciar a base do cachepô. Então, 1, 2, 5 pontos. E com isso teremos um total de 6. Eu vou ajustar aqui um pouco o meu círculo mágico, mas eu não vou fechar ele completamente, para não ficar difícil da gente fazer os pontos nessa próxima carreira. Depois de ajustar, eu tô com a agulha aqui no meu último ponto baixo que eu fiz, eu vou puxar esse fio. E aqui, no primeiro pontinho, eu vou inserir a minha agulha de trás pra frente, pegando essas duas alcinhas aqui de cima. Vou enganchar esse ponto que a gente puxou o fio e vou puxar ele lá pra trás. Vou ajustar aqui na frente
para que essa alcinha que a gente está simulando fique do tamanho das outras dos pontinhos que a gente fez. E agora a gente vai finalizando essa primeira carreira e iniciando a segunda, que vai ser de pontos baixos centrados. A diferença é que em vez de a gente pegar aqui em cima, como a gente pegaria se fosse um ponto baixo normal, a gente vai pegar no meio do Vzinho aqui, ó. Tem o ponto onde a gente pegaria, se você acompanhar ele, logo abaixo tem um Vzinho que é onde a gente vai inserir a nossa agulha, bem no meio do ponto aqui. Tô só demonstrando pra vocês, tá? Já vou mostrar ali na emenda onde é que vocês vão pegar. Então aqui tá o fio que a gente passou lá pra trás. E aí, logo abaixo do ponto, por onde a gente tá passando esse fio pra trás, é onde a gente tem que pegar. Ó, vocês podem ver aqui saiu no meio também. Agora eu vou colocar esse ponto que tava em espera aqui na agulha. Vou laçar o fio que tá vindo do novelo pra frente. Opa, escapou. Vou dar altura aqui. Laçar outra vez o fio que tá vindo do novelo, puxar pra frente, e com isso a gente tem um fechamento da carreira anterior e o nosso primeiro ponto baixo centrado. Eu vou deixar pra fazer o aumento nesse primeiro ponto aqui, depois que eu terminar a carreira toda. Então agora ponto por ponto, sempre abaixo as duas alcinhas aqui em cima, aqui no meio. Então eu fiz um aqui, o próximo que eu tenho que fazer é aqui, no meio desse ponto. Ó, tá vendo que não saiu no meio atrás? Eu vou arrumar. Aí, agora tá certinho no meio. E vou fazer os pontos baixos centrados. Aqui nessa carreira, 2 por ponto da carreira anterior, para ser um aumento. Então a gente iniciou essa carreira primeira com 6 pontos, a próxima vai ter 12. Aqui eu tô fazendo 1 ponto, 2 pontos. No meio do próximo ponto, de volta mais 2 pontos baixos centrados. Vou repetir isso igualzinho até chegar lá no fim da carreira onde a gente iniciou. Chegando aqui no fim da carreira, eu fiz os 2 últimos pontos, aqui é onde a gente iniciou, eu vou colocar o segundo ponto do aumento lá no primeiro ponto que a gente fez. Feito isso, você já pode fechar o seu anel mágico. E aqui a gente vai fazer igualzinho a gente fez a emenda aqui no primeiro. A única coisa que eu vou fazer diferente é que eu vou passar esse fio aqui que a gente acabou de fechar o círculo mágico por aqui, pra gente ir arrematando ele conforme a gente faz a carreira. Então, tá no último ponto, dá altura aqui pra ele, tira a agulha. Lá no primeiro ponto, de trás pra frente, coloca a agulha nas alcinhas em cima, engancha esse fio que a gente deu a altura, puxa ele lá pra trás, ajusta para ficar do tamanho dos outros. Aqui a gente vai colocar embaixo do primeiro ponto para fazer o ponto baixo centrado, iniciar a carreira com ponto baixo centrado. Vai enganchar o fio que a gente estava colocando lá atrás. Aqui, ó, nesse momento eu vou puxar um pouco o fio que tá vindo do novelo para ajustar e não ficar uma sobra de fio aqui, tá vendo? Só um pouquinho. E aí, agora sim eu vou pegar aquele fio que tá vindo lá do anel mágico e vou passar por aqui.
bem pelo meio. Ó, ele tá vindo do círculo, eu vou descer ele aqui na direção da agulha e passar ele pra cá. Vou laçar o fio que tá vindo lá do novelo e vou fazer aqui o fechamento da carreira e o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira com o fio que tá vindo lá do centro, passando aqui no meio, ó. Que aí a gente vai fazendo os próximos pontos arrematando ele e já vai ficar escondidinho. Então, fechei o ponto baixo centrado, dando início então à terceira carreira. Na terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo centrado e um aumento de ponto baixo centrado durante toda a carreira. A gente vai seguir essa lógica básica de aumentos. A única coisa que eu gosto de fazer é, quando possível, evitar de colocar aumento sobre aumento. Então, eu vou iniciar a carreira aqui fazendo um ponto baixo centrado e o próximo será um aumento, arrematando o fiozinho junto que está vindo lá do centro. Igualzinho a gente fez na carreira anterior, colocando no centro na frente, conferindo se está saindo no centro atrás. Agora de volta, um ponto baixo centrado. E o próximo um aumento. Eu vou repetir esse padrão até o fim outra vez. Se a gente iniciou aqui sem um aumento e fizer tudo certinho, quando a gente chegar aqui no fim, o último ponto da carreira vai ser um aumento. E aí a gente volta para emendar outra vez. Chegando aqui no fim da terceira carreira, com um aumento. De volta da altura para o último ponto. Aqui nesse primeiro, pega as duas alcinhas. Eu gosto de puxar um pouco aqui para a lateral para esses pontos se encontrarem mais retinhos, porque esse primeiro ponto sempre acaba pendendo para o lado onde a gente está seguindo o trabalho, né? Então, eu dou uma puxadinha aqui. Engancha o fio, puxa ele lá para trás, ajusta. A agulha vai embaixo do primeiro ponto, no centro, porque são pontos baixos centrados. Engancha esse fiozinho que a gente mandou lá para trás. Laço o fio que tá vindo do novelo. Puxa ele pra frente, da altura. Às vezes pode acontecer de sair um pouquinho o fiozinho que você laçou, não tem problema, é só mandar ele pra dentro ali de volta, ó, que ele já fica escondidinho. Laço o fio que tá vindo do novelo e fecha o primeiro ponto baixo centrado. Olha, eu achei que ficou um pouco largo em comparação com os pontos das carreiras anteriores, então eu vou soltar, pegar de volta, dar uma ajustadinha, laçar outra vez e fechar. Pronto, agora eu achei que ficou mais uniforme. Quanto mais uniforme ficarem os pontos, mais estruturado o seu cesto, a sua base vai ficar. O ponto baixo centrado já dá bastante estrutura, o fato da gente estar trabalhando com uma agulha 5mm também. Então, iniciando essa nossa terceira carreira aqui, já vai ser possível distribuir os aumentos como eu tinha dito para vocês. Porque agora a gente vai fazer um aumento e 2 pontos baixos. Então, pode ver que a gente está acrescentando um ponto baixo a cada intervalo de aumento conforme a gente aumenta as carreiras, né? Aqui eram 6 pontos, aqui a gente dobrou, fez aumento em todos, aqui um aumento em um sim e um não, e agora a gente vai fazer aumento em um sim e em 2 não. Como tá no início da carreira, outra vez eu vou deixar para fazer o aumento em cima desse ponto que tá sozinho quando eu completar a volta. Então, a gente iniciou com um ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo em cima de cada um desses pontos de aumento que eu fiz aqui na segunda carreira. Então, 1, 2. E agora eu vou fazer um aumento em cima desse ponto que tá sozinho aqui, tá vendo? Esse tá sozinho, esse tem aumento. Então, os dois vindo do mesmo lugar. Esse não. Então, aqui vem um aumento.
Por que que é importante a gente distribuir os aumentos? Fazendo isso, a gente evita aquelas quinas. Sabe quando a gente faz o trabalho e aí quando vai colocando aumento em cima de aumento, parece que vai ficando marcas na ponta, o trabalho não fica tão redondinho. De volta aqui, 2 pontos sozinhos. E em cima do ponto que tá sozinho, um aumento. 1, 2. Outra vez, o mesmo padrão até chegar lá no fim da carreira do outro lado aqui, onde a gente vai finalizar com um aumento em cima desse primeiro ponto que iniciou a carreira. Último ponto. E aqui para subir a carreira, igual todas as outras vezes. Agora a quarta carreira, ela vai ser feita de 3 pontos baixos e um aumento. Aqui a gente está iniciando sob um aumento, então eu não vou colocar um aumento já nesse primeiro ponto aqui. Eu vou colocar no segundo ponto um aumento. Vocês podem escolher se vocês querem colocar no segundo ou no terceiro. Não vai fazer diferença, né? Vai fazer diferença na ordem que vai ficar, quantos pontos vão ficar sozinhos, por assim dizer, no final, né? Porque se a gente tá iniciando com um aqui, a gente deve acabar com 2 soltos aqui e um aumento aqui, né? Vamos lá. O primeiro ponto eu vou fazer aumento. Opa. E agora eu vou fazer 3 pontos baixos sem aumento. Ponto baixo centrado, né? Mais um aumento. E 3 pontos baixos centrados. Se você quiser fazer um tamanho maior do que o que a gente está fazendo aqui, é só você continuar na mesma lógica. Se aqui a gente está fazendo 3 pontos baixos centrados e um aumento, o próximo vai ser 4 pontos baixos centrados e um aumento, 5 pontos baixos centrados e um aumento, assim por diante, até você chegar no tamanho de base que você quer. Aqui, para mim, nessa carreira foi o suficiente, com 3 pontos baixos e um aumento, utilizando fio de malha extra premium da Fisher 25mm com agulha 5mm. Só repetir o padrão até o fim e eu já retorno com vocês. Quando você atingir o tamanho da carreira aqui, do tamanho da base que você quiser, com a quantidade de carreiras que for, a gente vai finalizar com um acabamento em pontos baixíssimos ao redor de toda a peça. Então, depois que fizer o último ponto baixo centrado, coloca a agulha dessa vez de frente para trás mesmo, puxa para cá, dá uma ajustada ali na altura do ponto para ficar igual e puxa o fio que tá vindo no novelo por entre os dois e depois direto aqui, ó, sem laçar de volta lá no fio. Essa carreira é importante a gente fazer ela soltinha. Se você tem o ponto apertado, deixa um pouquinho mais de fio, porque se a gente faz ela apertada, ela vai retorcer todo o nosso trabalho. Então a gente tá aqui, ó, com uma base redondinha, retinha, bonita. Para ela se manter assim, é importante que essa carreira de acabamento seja bem soltinha. De volta, só colocar no próximo aqui a agulha, nas duas alcinhas, laça o fio que tá vindo do novelo e puxa direto
por entre o ponto que já está na agulha. No próximo, coloca aqui, laça e puxa direto. É só repetir isso durante toda a carreira, deixando sempre bem soltinho. A gente vai repetir esse padrão de acabamento até o último pontinho aqui, ó, onde a gente iniciou. Ó, aqui é o último buraquinho, tá vendo? Aqui a gente já fez o trabalho, aqui ainda não. E aí depois disso pode cortar o fio. Não precisa deixar muito, só um pouquinho pra gente fazer o acabamento e o arremate. Aí puxa todo o fio desse último ponto e a gente vai simular um ponto aqui. Pegando esse primeiro ponto aqui, logo depois que a gente terminou, as duas alcinhas, a gente vai enganchar o fio que a gente acabou de puxar inteiro, puxar ele inteiro para um lado. E aí a gente precisa fazer esse fio voltar de onde ele tá saindo, para ficar igual aos outros aqui. Então a gente vai passar a nossa agulha pela parte de trás. Se vocês repararem, ó, aqui embaixo também tá faltando um ponto, tá vendo? A gente vai passar a nossa agulha pela parte de trás, logo atrás de onde tá faltando um ponto, pegando essas duas alcinhas e colocando a agulha lá no meio de onde esse fio tá saindo. E puxando ele pra cá de volta. Fazendo isso, a parte da frente já vai ficar certinha. E agora a gente vai repetir essa simulação de ponto que a gente fez aqui atrás. Então, só tem uma hastezinha aqui em cima. O que a gente faz? Coloca a agulha aqui no meio desse ponto, puxa o fiozinho que tá lá embaixo. Ele vem para esse primeiro ponto aqui. Então, a gente coloca a agulha nele. Puxa lá pro outro lado. E agora ele tem que voltar de onde ele tá vindo, que é aqui. Nessa parte eu gosto de pegar esses dois aqui de baixo também, tá vendo que todos eles têm? Pra ficar mais firme e fica mais fácil de arrematar o fio depois também. Então passa todo ele aqui pra dentro. E aí com isso, tanto aqui na borda, quanto em cima, ele tá com o acabamento todo igual. Não consegue encontrar início ou fim. E aí, para arrematar o fio, você pode colocar a agulha aqui, ó, no fim dessa carreira, que no caso é a carreira que tá logo abaixo de onde o fio tá vindo. Puxar ele pra cá e arrematar pela frente dos pontos. Eu acho mais fácil. Se você quiser, você pode pegar uma agulha menor. Não existe a necessidade, dá pra ser com a agulha 5 mesmo, mas uma agulha menor vai facilitar o trabalho. E vai arrematando aí por baixo dos pontinhos. Se quiser, pode finalizar com uma gotinha de cola. Aí fica a critério de vocês, como vocês fazem o acabamento nas peças. Para fazer a orelha do nosso coelho, a gente vai precisar iniciar com um total de 7 correntinhas. Então, com a pontinha do fio para lá, eu seguro aqui, ó, e deixo uma sobra, passo essa sobra para cá. Esse arco que se forma aqui, eu deito ele e busco pelo meio dele o fio que tá vindo do novelo, fazendo o nó corrediço. Aí a gente coloca a agulha e ajusta o nó para ficar ali do tamanho da agulha. Pronto. Agora a gente vai fazer um total de 7 correntinhas. Essa parte é bom fazer as correntinhas bem justas, para elas não abrirem muito depois quando a gente for fazer os pontos ao redor dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Agora, a partir da segunda correntinha vindo da agulha, que tem uma na segunda, eu vou pegar só a alcinha de cima e vou fazer um ponto baixo. Aqui no segundo ponto também um ponto baixo. No terceiro ponto, mais um. E no quarto ponto, mais um. Então, aqui a gente tem um total de 4 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer meios pontos altos. Então, laço o fio, coloca no ponto, laço o fio outra vez, puxa. A gente vai ficar com 3 argolinhas aqui na agulha. Em vez de laçar uma vez, tirar 2 pontos, laçar outra vez e tirar mais 2, como é o ponto alto, a gente vai laçar uma vez e passar nos 3. E aqui a gente tem um meio ponto alto. No próximo ponto, a mesma coisa. Laça uma vez, coloca no ponto, laça lá de trás, dá altura, laça do fio que vem no novelo e puxa pelos 3. Aqui nesse último ponto, a gente vai fazer um total de 3 meios pontos altos para ele poder fazer a voltinha. Então, eu fiz um aqui, vou fazer mais um. Opa, escapou. E o último para completar a volta. Eu já vou arrematando esse fio aqui do início junto na peça. Agora a gente vai voltar fazendo o mesmo trabalho que a gente fez embaixo na parte de cima. Então, aqui é mais um meio ponto alto. E depois a gente tem 4 pontos baixos. E o último ponto baixo. Quarto e último. Agora, se você esticar assim, você vai ver que a gente praticamente já tem a orelhinha, né? E o acabamento, que aqui eu fiz em verde, você pode fazer em qualquer cor que você tiver restinho ou até mesmo na mesma cor da peça. Nesse caso aqui, eu vou escolher arrematar e fazer com outra cor, porque eu acho que dá um destaque, fica bonito. Eu tenho um restinho aqui, vou aproveitar ele para fazer esse detalhe. Então, depois de fazer o meu último ponto baixo aqui, eu vou cortar o fio, não preciso deixar muita sobra. Vou passar ele todo pro outro lado. Venho aqui nesse primeiro ponto, passo a agulha pelos 2 fios, laço esse fio que eu puxei todo pro lado, puxo lá pra trás e devolvo ele ali pra onde ele tá saindo, colocando a agulha aqui atrás e nessa outra alcinha, pra simular assim um último ponto baixo aqui fazendo um encontro, tá vendo? E aí o fio ir lá pra trás. Por enquanto, você pode deixar esse fio aqui atrás, ou se você quiser já ir arrematando ele da sua forma preferida, você pode também. Eu vou trabalhar com ele aqui por enquanto e vou colocar a outra cor que eu quero, que vai ser a lilás. Então, com a segunda cor em mãos, ou ainda com a primeira, eu vou pegar aqui o primeiro pontinho, as 2 alcinhas dele, e vou passar uma carreira de pontos baixíssimos. Bem simples, igual o que a gente fez na base do nosso cesto.
vai repetir aqui. Um detalhe de pontos baixíssimos, ó. Pega as outras duas próximas alcinhas, passa por dentro direto. No próximo, a mesma coisa. Vou fazer ao redor de toda a orelha até chegar aqui embaixo. Fiz toda a volta. Se você quiser, você pode deixar assim, mas eu gosto de fazer esse aqui no meio, porque fica aqueles buraquinhos. Lembra que eu disse no início que era importante fazer bem apertadinho os pontos? Mesmo fazendo bem apertadinho ainda fica, tá vendo? Um pouquinho. E aí fazendo essa carreirinha, além de dar mais um detalhe, fica escondido. Então, depois que eu coloquei aqui, tem um último ponto aqui que eu vou fazer. E aí, depois de fazer esse último ponto, eu começo a colocar aqui nos buraquinhos do meio, ó. E aí eu vou subir e depois descer. Cheguei lá no último ponto, vou voltar. Aqui, vamos deixar esse ponto um pouco mais solto, para ele cobrir melhor aquele buraquinho. Aí. E aí, tô chegando de volta aqui no último ponto, que no caso é o primeiro, né, que a gente iniciou essa nossa subida. Quando eu chegar aqui, eu já posso cortar esse segundo fio que a gente tá utilizando, também de volta não precisa deixar muito. Puxa todo o fio, aí coloca a agulha lá na parte de trás, bem aqui, ó. Onde tá vindo esse... Onde você fez o último ponto, você coloca a agulha, que você vai descer esse fio lá pro outro lado, por ali mesmo. E aí ele vai ficar assim. A orelhinha com todos os fiozinhos lá atrás. Aí é só repetir o processo pra ficar com o parzinho. Depois de fazer a base e as orelhas, agora a gente vai iniciar a subida do cesto. Para fazer a subida do cesto, vocês podem escolher deixar esse lado bonito tanto para dentro, se vocês fizerem isso, vocês vão pegar essas duas alcinhas aqui de cima, quanto para fora. E eu gosto sempre de deixar para fora. Nesse caso, a gente vai pegar só essa alcinha de cima e mais uma alcinha aqui de trás. Para puxar o nosso fio, ficando assim. Eu vou encaixar o fio aqui na peça, embaixo da agulha, e vou puxar para baixo. Tô ajustando aqui para ficar um fio um pouco maior por segurança aqui pra gente fazer o arremate. Vou colocar a agulha de frente para trás, ajustar a altura, laçar o fio que tá vindo lá do novelo e puxar para frente. E assim a gente vai ter o nosso primeiro ponto baixo. Eu vou repetir esse processo em toda a volta, pegando sempre essa hastezinha aqui de cima e mais uma ali de trás. Laço o fio do novelo, dá a altura, laça de volta e fecha o ponto baixo.
Chegando aqui no último ponto da carreira, a subida que a gente vai fazer, a finalização dessa carreira e subida para a próxima é a mesma que a gente fez na base. Puxando aqui, coloca a agulha de trás para frente, pega a alcinha, puxa para trás, coloca a agulha no ponto, logo abaixo, engancha a alcinha, ajusta o fio, laça lá de trás e sobe ponto, laçando outra vez para fazer o primeiro ponto baixo centrado. A gente vai repetir esse processo por um total de 8 carreiras, subindo sempre com essa mesma emenda, sempre fazendo ponto baixo centrado, que é pegando no meio do ponto. Depois de 8 carreiras, a finalização que a gente vai fazer é a mesma que a gente fez embaixo, com pontos baixíssimos na borda. Agora que a gente terminou as 8 carreiras, a gente vai iniciar o acabamento em pontos baixíssimos e é nesse momento que a gente vai colocar as orelhas. É por isso que a gente faz as orelhas antes de iniciar a subida do cesto. Então, eu vou pegar a primeira alcinha do primeiro ponto da carreira, vou puxar um pouco para cá e vou começar a carreira de pontos baixíssimos. Você pode escolher onde você acha melhor posicionar a sua orelha. Eu recomendo que tenha 4 pontos de espaço entre elas. E geralmente eu vou mostrar para vocês mais ou menos onde que eu me baseio pela costura, na verdade. Ficou um pouco confuso, né? Eu vou me basear pela costura. Eu quero deixar, ó, a emenda tá aqui, tá vendo? Eu vou deixar a emenda mais ou menos aqui, assim, ó, pra lateral. Porque assim, se a gente fizer foto da peça sem algo dentro, não vai aparecer a emenda aqui diretamente atrás. Então, eu vou fazer pontos baixíssimos até eu achar que tá do jeito que eu quero, na posição que eu quero que fique à frente do meu cachepô. Isso vai dar, quando eu chegar lá, eu conto pra contar quantos pontos foram. Acho que aqui mais ou menos tá bom, então vamos ver, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixíssimos. E eu vou prender a primeira orelha colocando ela aqui atrás e fazendo 2 desses pontos. Então eu vou passar aqui como se eu fosse fazer o ponto baixíssimo. Vou pegar um ponto da orelha lá atrás. Vou laçar o fio vindo do novelo, puxar todo ele pra frente e fazer o ponto baixíssimo normal. Aqui já ficou preso o primeiro ponto da orelha. Vou pro próximo ponto, pego as 2 alcinhas, pego outro ponto da orelha lá atrás, laço o fio, puxo direto fazendo ponto baixíssimo outra vez. Prendendo assim o segundo ponto, ela ainda vai parecer meio frouxa, ela vai ficar mais presa a partir do momento que você fizer o primeiro ponto fora dela. Então, próximo ponto baixíssimo é o que vai fixar. Pronto, agora a orelha já tá bem fixa, igual tá ali na outra peça. Depois que eu fizer esse, eu vou contar 4 pontos de distância para fixar a próxima orelha, outra vez com 2 pontos baixíssimos. Então, 1, 2, 3 e 4. Posiciono a orelha lá atrás de volta. E vou prender com 2 pontos baixíssimos. 1. E foram os 2. Agora o último fora, que é o que fixa bem a orelha. Pronto, as orelhas já foram fixadas. A gente vai continuar fazendo essa carreira de pontos baixíssimos até o fim, faz o acabamento simulando o ponto baixo igual eu ensinei pra vocês na base. E assim que eu terminar essa parte, eu volto pra mostrar pra vocês como fazer a parte do rostinho. Para fazer o rostinho, eu vou utilizar um par de olhos tamanho 12 milímetros e eu vou colocar eles com mais ou menos 4 pontos de distância na direção do centro das orelhas, na terceira carreira de cima para baixo. Então, 1, 2, 3.
Eu não vou colocar no meio do ponto, eu vou colocar aqui entre eles. 1, 2, 3, 4. Esse aqui eu vou colocar no meio do ponto. Você pode colocar mais junto, mais separado, como você preferir. E aí, para fazer esse detalhezinho aqui do fuço, eu utilizei o fio fluff na cor preta. Agora, como a gente tá fazendo essa peça toda em candy color, eu vou utilizar o fluff no tom rosé para fazer o narizinho e uma agulha de tapeçaria. Passei o fio fluff aqui pela agulha e aí logo nessa carreira, aqui abaixo dos olhos, eu vou inserir centralizado aqui, deixando 2 pontos para fazer o nariz, tá vendo? O nariz vem daqui, do meio desse ponto até aqui. Isso vai ser meio intuitivo, vai depender do tamanho que você fizer o cesto. Você pode fazer ele mais alto, por exemplo, adaptar o tamanho das orelhas, né? Então, eu acho que para ficar centralizado aqui nessa peça, eu vou ter que colocar aqui no meio até aqui. E aí vai ficar no meio dos olhos o narizinho. Então, eu vou passar o meu fio lá para trás. Uma boa quantia de fio, porque a gente vai ter que repetir o processo algumas vezes para preencher ali o centro. E depois eu vou passar ele lá de trás para frente. Aí. Feito isso, vou passar para cá, para trás outra vez, no mesmo lugar que eu passei a primeira vez. E a gente vai ter a primeira linha do nariz. Agora, lá por dentro, eu vou passar aqui, ó, no centro, para fazer o triângulo invertido do nariz. E depois dessa parte eu posso colocar em qualquer uma das duas quinas, porque a gente vai ter que ficar repetindo esse triângulo algumas vezes para preencher todo o espaço, ó. Depois de fazer o nariz, eu vou passar o fiozinho aqui embaixo no início do nariz e vou descer ele em um único fio até o fim do cachepô. Lá dentro é só arrematar os fios. E o blush eu faço com maquiagem mesmo, um rosinha clarinho, logo abaixo dos olhos aqui. Combinando com o restante. E aí tá pronto mais um cachepô de coelho. Eu espero que vocês aproveitem muito todos os tutoriais que a gente lançou nessa semana. Eles foram feitos com muito carinho, pensando em vocês. E comentem muito também o que vocês acharam dessa semana toda, com conteúdo exclusivo sobre o tema Páscoa, pra, caso vocês tenham gostado, a gente repetir essas ações mais vezes.